Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, e agradecemos por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado pela Tua grandeza, pelo Teu poder, pelo Teu amor. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos irmãos. Guarda a Tua igreja, manifesta o Teu poder, ensina, Senhor, a cada um de nós Te servir. Abençoa os nossos ouvintes. Guarda, Senhor, esta emissora, seus funcionários. Ó Deus, abençoa, Pai, a titularidade, guarda cada um, ajuda. Meu amado Senhor, nos dá a tua direção, a tua proteção, nos dá, Senhor, a graça para continuar e fazer a tua obra. Guarda, Senhor, os nossos ouvintes na terra, na serra, em todo lugar. Guarda os meus irmãos, guarda a tua igreja, nos dirija, Senhor, cada dia do nosso viver. Te louvamos pelos nossos ajudadores, te louvamos, Pai, pelos que estão sempre conosco, os que divulgam, ó Deus, e por aqueles que também, meu Senhor, participam ouvindo a tua palavra, Senhor, através de nossos vídeos. Pai bendito, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Nosso texto hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 14 a 25. E diz assim a palavra do nosso Senhor. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido e oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. E lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dá-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: Teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te sejam perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. E tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. E em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, fala conosco, fala com os nossos ouvintes, fala com os nossos irmãos, fala com os que terão contato com as nossas publicações, ajuda, Senhor, toda a Tua igreja, manifesta o Teu poder, nos dá graça a cada dia, no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra, quando ela é proclamada, quando é anunciada, acontece milagres. A palavra sendo proclamada, acontece resultado. Os discípulos do Senhor Jesus estavam enfrentando gravíssimos problemas. E houve umas decisões na cidade, autoridades da cidade era o seguinte, autoridades lá em Jerusalém. Disseram, olha, esses discípulos originais aqui, o Pedro, o Tiago, o João, esses homens, ninguém pode mexer com esses homens não. Porque além desses homens terem estado, eles estiveram com Jesus, eles viram Jesus, conversaram com Jesus, serviram a Jesus,
foram testemunhas de tudo o que aconteceu. Deixa eles quietos. Mas esses que vieram das províncias, esses que vieram de Chipre, esses que vieram de outros países e de outros lugares, vamos botar para correr. Aí houve uma dispersão. Eles não davam qualquer apoio, qualquer segurança aos servos do Senhor Jesus. E houve essa dispersão, eles foram dispersos. Começaram a andar, né? Houve a morte do Estevão, houve grande perseguição, e eles foram embora, foram dispersos. Mas eles iam calados. Os apóstolos ficaram quietos em Jerusalém. Quietos até quando? Mas os outros foram embora, foram expulsos, foram embora. Eles foram dispersos, o texto, o primeiro capítulo, o primeiro versículo deste capítulo 8 diz que eles foram dispersos. Eles foram enxotados. Aí enterraram Estevão, passou aquela... melhorou o clima depois daquele apedrejamento, uma coisa muito rudimentar, muito cruel para a época no que diz respeito à igreja, porque não havia blasfêmia do nome do Senhor, mas eles acusavam do que eles quisessem. Os fariseus, os saduceus, os herodianos, os sacerdotes, ali eram mancomunados, tinham conluios. Resultado, os que foram dispersos foram calados. Falava aqui, falava ali, mas não tinha muito resultado. Mesmo assim, o Filipe desceu, foi para Samaria e começou a pregar, começou a ensinar. E os apóstolos souberam que houve uma resposta positiva. Muitas pessoas tinham recebido a palavra. Muitos tinham recebido o Evangelho. Então, enviaram para lá o apoio. Enviaram Pedro e João. O versículo 14, onde lemos, diz que os apóstolos ouviram que Samaria tinha recebido a palavra de Deus e enviou Pedro e João. Tinha havido batismos e até o feiticeiro mor da cidade foi batizado. Foi batizado. O Simão foi batizado lá, Simão Mágico. Aí o Pedro e o João chegaram, oraram por aquelas pessoas e receberam o dom do Espírito Santo, receberam o poder do Espírito Santo. O versículo 16 diz que nenhum deles tinham tido essa experiência. Ninguém de Samaria tinha tido essa experiência. Eles foram batizados só em nome do Senhor Jesus, que é o nome sobre todo nome, é um nome poderoso. Mas acontece que era apenas a ministração do batismo em água, em nome do Senhor Jesus. Aí os discípulos, que tinham sido a igreja de Jerusalém que enviou, o Pedro e o João, oraram por eles e impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. O Simão, o mágico, o Simão que tinha sido batizado, conforme o versículo 13, o Simão que tinha sido batizado ficou atônito com tudo aquilo e fez uma proposta aos discípulos de Jesus, principalmente a Pedro. O Simão fez uma proposta. Ele tinha sido uma autoridade religiosa, era visto como um grande exemplo no mundo pagão.
Aí o Simão disse: olha, eu queria receber este poder. E diz que ofereceu dinheiro para Pedro e João. Ofereceu dinheiro a eles, a Pedro e João. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dá-me a mim também esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas, disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição. O teu dinheiro seja contigo para a perdição. Tu não tem parte, tu não tens sorte entre nós. Tu não faz jus a isto, porque não é fiel. Tu não é fiel ao Senhor. Tu não é fiel. No versículo 19, ele diz: dá-me a mim esse poder, para que eu possa impor as mãos, e sobre quem eu impuser as mãos, essa pessoa recebe o Espírito Santo. O Simão queria manipular os dons em Atos dos Apóstolos. Aí o Pedro disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Teu dinheiro seja contigo para o abismo, porque cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Você confundiu as coisas. O dom de Deus não se alcança por dinheiro. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte, tu não tens sorte nesta palavra, neste ministério, pois o teu coração não é reto diante de Deus. Teu coração não é correto, não tem fé suficiente. Teu coração não é um coração para Deus. Aí, meus amados irmãos, foi uma tragédia, um vexame. O teu dinheiro seja contigo para a perdição. O teu dinheiro não entre aqui. Que o teu dinheiro não tenha validade aqui. Pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Não acontece isto. Não se alcança o dom de Deus por dinheiro. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus é uma mercadoria. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto, não é fiel. O teu coração segue outro caminho. Aí, meus irmãos, a orientação de Pedro no versículo 22 é a seguinte: arrepende-te dessa tua iniquidade. Arrepende-te e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. É maravilhoso buscar a Deus, a face de Deus, a presença de Deus, sentir a presença de Deus e assumir compromisso. É necessário e é uma bênção
assumir compromisso diante do Senhor é uma bênção. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra. Teu coração é infiel, não é fiel. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade. É iniquidade querer manipular. É iniquidade manipular, querer, tentar manipular a palavra de Deus, a bênção de Deus, a graça de Deus. O último versículo, meus amados, Pedro diz aqui nos últimos versículos: pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. A profundidade disto é terrível, saber que estava tudo se encaminhando para o fim. Vejo que estás em fel de amargura, em laço de iniquidade. Aí o Simão pediu socorro. Rogai, orai, vós por mim. Orai, rogai por mim ao Senhor, para que nada do que disseste me aconteça. Ele já estava calejado, não entendia, não via mais. O versículo 25 diz: tendo, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. E muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. O Evangelho é uma bênção gloriosa na vida da igreja, na individualidade, pessoas que têm uma história marcada na Escritura. Muitos têm uma experiência grandiosa com Deus. E após ter essas experiências com Deus, a grande maioria não volta atrás, não cede, não muda, porque a graça está sobre estas pessoas. Nós aprendemos muito na palavra poderosa do nosso Deus. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para o lugar de origem, voltaram para Jerusalém. Já tinham levado a palavra, tinham ajudado os novos irmãos, tinham confirmado a gloriosa presença de Jesus através do cumprimento da promessa. Ele deu testemunho do Espírito Santo. A igreja recebeu esta graça. Então eles voltaram para Jerusalém, retornaram com toda a sua estrutura naquele momento, e tendo eles glorificado, testificado, servido a Deus, voltaram para Jerusalém e muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Muitas aldeias, muitos lugarejos, distritos, lugares abertos, eles iam ficando por ali. Mas aqueles que foram enviados pela igreja voltaram para Jerusalém. Eu acho maravilhoso aprender. Para mim é uma bênção aprender e é uma bênção ensinar. Que Deus abençoe meus irmãos, meus alunos, ex-alunos,
meus filhos da graça, meus filhos biológicos. Que Deus abençoe e guarde suas vidas, seus históricos. É maravilhoso servir a Deus. É muito bom andar com Deus. Nós vamos pedir a graça do nosso Deus pelo memorial da oração. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendivemos, ó Deus. Meu Senhor, suplicamos pelos nossos amados irmãos. Deus bendito, Senhor da glória, ajuda-nos, guarda-nos, prepara, Senhor, o teu povo para te servir melhor. Guarda a tua igreja, guarda os teus servos. Meu Senhor, manifesta a tua bênção, a tua graça, a tua glória. Nos ensina, Senhor. Ajuda, Senhor, os meus irmãos. Guarda no sítio, guarda na serra, na chapada. Meu Deus, manifesta o teu poder na vida da igreja. Dá graça à igreja. Opera poderosamente, Senhor. Nos dá a tua paz, nos dá a tua bênção. Este memorial da oração toma em tuas santas mãos. Tu conheces muito bem. Tu sabes, meu Senhor, quem ajuda, Senhor, na tua obra. Tu sabes, Senhor, os teus servos. Tu conheces, Senhor, o compromisso de cada um. Manifesta, ó Deus, o teu poder. Guarda a tua igreja, crianças, jovens e adultos. Manifesta a tua glória. Guarda a tua família, Senhor. Guarda as nossas famílias, meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Ó Deus, a família que está crescendo, tu conheces, ó Deus. Manifesta o teu poder na vida da igreja. Em nome de Jesus Cristo, Pai, te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.